Esse é o momento de lermos a poderosa palavra de Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia agora na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 1, do verso 18 ao versículo 20, que vai dizer o texto sagrado: Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Irmineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Aqui está a palavra de Deus, o texto sagrado para esta manhã, aonde nós temos lido como Jesus tem operado e tem trabalhado de uma maneira toda maravilhosa e toda especial. Com isso eu quero falar sobre o tema Uma Boa Consciência. Baseada nesse texto, o texto exprime esse tema, uma boa consciência. Quando você é tentado a fazer coisas erradas, você ouve a sua consciência, ou você simplesmente ignora e continua. A consciência sempre ela vai falar. Por isso que a Bíblia fala de uma boa consciência. Como as pessoas podem cometer crimes horríveis se eles têm uma consciência que primeiro os escuta? Obviamente que eles escutam suas consciências. Agora, qual é a nossa consciência? De acordo com a palavra de Deus, eu diria, como é a consciência do cristão de acordo com a palavra de Deus? Que eu quero trazer 3 principais lições aqui nesse tema sobre uma boa consciência. Primeira lição: Deus deu a cada um consciência humana, isso aí é fato. Nós temos exemplos bíblicos de que o Senhor, ele fez isso com o homem. Adão e Eva sabiam que tinham pecado, de acordo com Gênesis 3, versos 7 e verso 8. A consciência de Davi lhe acusou depois que ele desrespeitou Saul. A sua consciência o acusou lá em 1 Samuel, capítulo 24, versículo 5. Também os irmãos de José se sentiram mal depois de terem maltratado, depois de terem vendidos até mesmo para os mercadores. A sua consciência ficou ali martelando, trabalhando, porque a Bíblia fala da consciência do homem, da consciência do ser humano. Agora nós temos princípios bíblicos sobre a consciência. Deus deu ao ser humano a revelação geral. Todo mundo sabe o certo e o errado e que ele exige. Todo mundo sabe. De acordo com o escrito que está em Romanos, capítulo 1, versículo 18 ao 25. Todo mundo tem uma consciência, ainda até mesmo o à toa. Até mesmo o à toa que não acredita em Deus. Se insistirmos em ultrapassar os limites que a nossa consciência nos dá, vamos perder a nossa capacidade de distinguir entre o certo e o errado. A Bíblia chama essa condição de consciência cauterizada. Também nós vamos ver que Deus estabeleceu limites sobre o pecado humano, porque Ele ama a sua criação. Vamos verificar outro detalhe, que Deus escreveu a sua lei nos corações, até mesmo daqueles que não conhecem a sua lei oficial. Está lá porque tem uma consciência, tem princípios de Deus lá na vida da pessoa. Lá está, mesmo as leis de Deus, os princípios sagrados de Deus, está escrito na lei do ser humano. Agora, óbvio que cada um tem a liberdade, o livre-arbítrio, porque agora nós estamos falando sobre uma boa consciência. Em primeiro lugar, Deus deu a cada um a consciência humana. Número 2, lição 2. Qual é a diferença entre o Espírito Santo e a consciência?
Qual é a diferença? É o seguinte, cada pessoa tem uma consciência, o que é um monitor distinguindo entre o certo e o errado. A consciência, ela é esse monitor que está dizendo, sinalizando entre o que é bom e o que é ruim. Por isso, o Espírito Santo só habita nos crentes. O Espírito Santo só habita nos crentes. O Espírito Santo nos ajuda a interpretar os sinais que a consciência nos envia. Olha, gente, o Espírito Santo, ele só habita na vida do salvo. Ele pode até se manifestar nas pessoas como se manifesta, mas apenas convencendo do pecado, da justiça e do juízo. O sentido aqui, habitar, é morar. Agora, morar é só na vida daquele que a pessoa permite ele trabalhar e operar. O Espírito Santo nos ajuda a interpretar os sinais que a consciência nos envia. Ele dá o discernimento, né? A consciência envia os sinais, o Espírito Santo ele interpreta na nossa cabeça, na nossa mente, e você é capaz de entender o que as coisas estão por acontecer. Então, com isso, o Espírito Santo nos faz lembrar os princípios bíblicos. É óbvio que se ele faz lembrar, é óbvio que você precisa aprender a lição de buscar, de estudar, de ler, de estar sempre buscando a palavra de Deus para ele poder lembrar. Se a pessoa não estudar, não ler, não buscar, ele não vai fazer lembrar, porque você não leu. O Espírito Santo também, ele nos afasta das coisas que não nos convém como servo de Deus, como crentes. Ele vai falar aquilo que não convém, ele vai dizer que está errado, ele vai falar, você pode ter certeza. Como é que ele fala? Ele pode usar a consciência, ele pode usar alguém para estar do nosso lado, para nos dar uma advertência, né? Então eu quero dizer o seguinte, que o teste da consciência limpa, quando você se deitar à noite, peça a Deus que lhe mostre o que ele vê em sua vida. Se ele não traz nenhum pecado à mente, você tem consciência limpa. Se você pedir para Deus mostrar o que está oculto de errado na sua consciência, e se você se deitar e de repente você se lembrar que não tem nada a ver, né, não tem nenhum problema, então você tem a consciência limpa. Você tem a consciência limpa. Então nós estamos falando sobre o tema hoje, uma boa consciência, baseada em 3 pontos principais. O primeiro, Deus deu a cada um a consciência humana. E número 2, qual é a diferença entre o Espírito Santo e a consciência? E número 3, como a consciência é programada na vida do homem. Primeira coisa, ela é programada pelos pais. Os pais é o gerador, primeiro aí, nesse caso, vai gerar uma consciência boa, entra aqui ética, entra aqui princípios, entra aqui educação, entra aqui boas maneiras, bons costumes, etc. Isso aqui é muito forte. Outra coisa que vai acontecer é que a consciência ela vai ser programada também pelo mundo que nos rodeia. Por exemplo, a TV e outras mídias, como agora a internet, que está no auge, né, que menino passa o dia inteiro com o celular na mão, o dia inteiro que Deus dá e entra para a noite, e etc. Né? Então aí está consciência sendo programada, trabalhada através das mídias. Aqui vale uma observação, existem pessoas que estão com a mentalidade errada por detrás dessas mídias, programando essas mídias para prender, fazer da pessoa como se fosse um robô deles, programar as pessoas, né? Hoje você praticamente já vê essa situação. Você preste atenção na rua, as pessoas estão com o celular na mão, elas vão andando, elas não tá tendo uma consciência legal. Tem hora que o carro só falta bater as pessoas com o celular na mão, enviando mensagens, recebendo mensagens. Elas estão andando, mas elas estão com as suas mentes locadas lá dentro do celular, lá dentro da internet, conversando com alguém que está lá do outro lado. Então isso aí é a consciência que está sendo programada. Mas também a consciência ela é programada através da igreja.
através da igreja, quando nós levamos os nossos filhos para a escola bíblica, levamos os nossos filhos para os cultos da casa de Deus, para as programações da igreja, porque também a consciência é programada pela própria palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é um tônico maravilhoso para abençoar nossas vidas e nos dar a direção correta de realizarmos os grandes propósitos de Deus. Com isso eu quero concluir dizendo o seguinte: como ignorar a sua consciência se afeta? Como? Como vai ignorar a consciência se te afeta? Ela vai bloquear suas ações, ela irá impedi-lo de receber o melhor de Deus para a sua vida, que inclui a sua salvação. Por isso, agora, neste momento, eu quero orar pela sua vida, para que o Espírito Santo possa te dar uma boa consciência e que você tenha a sua consciência programada não pelo mundo, não pela internet, não pelas mídias sociais, mas que você tenha a sua mente programada pelo poder da palavra e pelos bons princípios que Deus estabelece na sua palavra. E é isso que eu peço e oro agora para Deus poder te abençoar, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, cuja presença é real, cuja presença é sentida e palpável nesta manhã aos meus sentidos. Eu te louvo, te amo, te adoro, te exalto, te glorifico e te agradeço, meu Pai, por esse momento de oração, quando o Senhor tem nos dado o privilégio e a graça de poder estar na tua presença, diante do Senhor e diante de ti. Nós realizamos, ó Deus, nós na verdade estamos diante de ti, e nesse momento se faz uma grande igreja espalhada pelo Brasil e pelo mundo. Por isso nós oramos e te pedimos a tua direção, o teu amor, a tua misericórdia e a tua graça em nossos corações. Nos ajuda diante do Senhor, faz a obra, olha para o nosso país, olha para a nossa nação, olha para as autoridades constituídas, dá graça, dá boa consciência na vida de todos. Abençoa a família, que a família também tenha uma boa consciência e assim que a bênção de Deus flua de uma maneira especial. Espírito Santo, nós o amamos, nós o louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.